Olá, é uma alegria muito grande estar novamente com vocês, mesmo que através da forma virtual. Para começar então a nossa exposição de hoje, eu convido a todos a se juntarem a mim, em primeiro lugar, num agradecimento a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. E em seguida, num pedido a Ele, nosso Pai amoroso, que cuida com tanto desvelo de todos nós, para que continue permitindo que os benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, especialmente neste momento, que eles possam nos trazer tranquilidade, paz, fortalecer a nossa saúde física e espiritual, nos trazer equilíbrio mental e nos proporcionar todos os benefícios que esta reunião de hoje pode nos trazer, desde que nos conectemos com o bem e com a paz que emana de Deus. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o livro Fonte Viva, do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, capítulo 2, cujo título é Modo de Fazer. Emmanuel comenta um trecho de uma carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 5, Paulo escreveu o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós, Paulo dizendo aos Filipenses, e podemos interpretar a todos nós, não é? Então, que haja em nós o mesmo sentimento que existiu em Jesus. Que sentimentos habitavam o coração de Jesus? Em primeiro lugar, uma fé inabalável no Pai. Em segundo lugar, o desejo de fazer o bem, a vontade de servir, a vontade de ser útil a todos aqueles que estavam ao seu redor. Muitas coisas boas existem no coração de Jesus. E eu tenho certeza de que algumas coisas que não são boas inexistem há muitos séculos no coração de um espírito tão iluminado como ele. Que coisas são essas que não existem no coração de Jesus? Que sentimentos que não habitam a alma de Jesus? O rancor, o desejo de julgar o próximo, o orgulho, tudo aquilo que é contrário ao bem, ao amor e à caridade não existe dentro do coração de Jesus. E Paulo nos recomenda então para que tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. Emmanuel inicia sua interpretação sobre esta passagem da carta de Paulo dizendo que todos fazem alguma coisa na vida humana. Todo mundo faz alguma coisa. Uns trabalham, outros estudam, alguns cuidam de parentes doentes, muitos labutam diariamente pela conquista do pão de cada dia. Sempre estamos envolvidos com algum tipo de atividade. Então, todos fazemos alguma coisa na vida humana. Mas Emmanuel diz o seguinte: raros não voltam à carne para desfazer o que fizeram. Ora, nós reencarnamos sucessivas e seguidas vezes com o objetivo de progredir. Não temos uma ascensão espiritual meteórica, porque através das nossas várias existências terrenas, junto com as lições que nós vamos aprendendo e que nos conduzem ao desenvolvimento espiritual, nós tropeçamos pelo caminho. Fazemos algumas coisas das quais nos arrependemos, magoamos pessoas queridas, cometemos atos em desacordo com a boa moral, em desacordo com as leis divinas. Então, temos que reparar esses males que causamos a outrem, temos que acabar tarefas iniciadas e não concluídas, temos que nos reconciliar com algumas inimizades que angariamos por causa de equívocos que cometemos. Então, todos fazemos alguma coisa na vida. Raros são aqueles que não têm que voltar para reparar algo que fizeram. Emmanuel diz isso, não é? E não é verdade? Às vezes nós temos ao nosso lado uma pessoa tão querida e sem querer
nós magoamos essa pessoa. Se nós temos a consciência de que fizemos isso, devemos pedir perdão, devemos nos reconciliar com aqueles a quem magoamos, a quem ferimos, a quem ofendemos, a quem causamos qualquer tipo de prejuízo, seja ele material ou não. Se não fazemos isso, nós vamos ter que na próxima encarnação fazer, porque a nossa consciência não ficará em paz e o nosso desenvolvimento espiritual não caminhará para a frente e para o alto enquanto tivermos pendências assim dentro da nossa própria consciência. Então, nós voltamos e reparamos aquilo que fazemos de errado. Emmanuel continua. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. E aí ele dá alguns exemplos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Às vezes até nós estamos imbuídos de uma boa vontade e desejamos com toda sinceridade fazer o bem ao nosso semelhante. Mas, porque ainda trazemos comportamentos viciosos do passado, nós misturamos as nossas boas ações com alguns atos de orgulho, com alguns atos de prepotência, com o desejo de que as pessoas nos agradeçam e nos retribuam por alguma coisa que nós fazemos. E Emmanuel diz para fazermos justamente o contrário, não é? Agirmos sem nos mostrar, agirmos sem exibirmos superioridade, agirmos sem aguardar tributos de reconhecimento. E ele coloca uma última frase aqui que é muito interessante, sem perturbações. Perturbações, vivemos dias perturbados. A pandemia mexe com o nosso humor, mexe com o nosso bolso, mexe com o nosso bom ânimo, põe à prova a nossa paciência, a nossa tolerância e a nossa fé. Devemos agir sem perturbações, como Cristo agia. Olha só que bonito que Emmanuel coloca. Em todos os passos do Divino Mestre, os vemos na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Jesus não se perturbava. Jesus agia com serenidade, com tranquilidade e com confiança em Deus. Quando Emmanuel diz que ele ergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere na crucificação, com a atenção centralizada nos desígnios celestes, ele quer nos dizer que Jesus aceitava a vontade de Deus. E aí eu volto a falar desses dias perturbados que estamos vivendo. Estamos aceitando a vontade de Deus? Estamos sabendo lidar com toda essa situação que nos coloca muitas vezes tolhidos dentro do nosso próprio lar? E essa, por enquanto, é a melhor opção a fazer, não é? Enquanto não existe uma imunidade em massa, enquanto as pessoas não se vacinam, o isolamento, o distanciamento social é um método seguro de evitarmos contato com o vírus e nos contaminarmos e sermos agente de contaminação para outras pessoas que vivem conosco. Mas esse isolamento, esse distanciamento mexe conosco. Nos vemos às vezes aflitos, desanimados, temerosos. O medo é uma coisa que parece que paira sobre a atmosfera da Terra e nos deixa agitados. Por outro lado, temos Jesus como exemplo, modelo e guia. Os espíritos responderam a Allan Kardec na questão 625
que Ele é o nosso modelo, Ele é o guia da humanidade. E Emmanuel nos convida a agirmos com os mesmos sentimentos que Ele. Então, retomando o que eu disse no início da palestra, quais são os sentimentos que animam Jesus? Alegria, fé, confiança. Temos que ter confiança no Pai. O mundo já atravessou inúmeras provas semelhantes a essa que estamos passando agora. A diferença do passado em outras grandes epidemias talvez seja a velocidade e a facilidade da informação que nós temos hoje e que antes não existia. Hoje alguma coisa acontece do outro lado do globo e nós já ficamos sabendo instantaneamente. E isso nos causa apreensão. Talvez, para quem não consegue lidar com tanta informação assim e se deixa dominar pela ansiedade, pelo temor, talvez um bom caminho seja desligar-se um pouco de tanta notícia, de tanta informação, de tanta novidade. Vamos nos centralizar nas coisas que temos para fazer no nosso trabalho, na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, estudando. Mantendo a mente ocupada, não damos espaço para que perturbações externas tomem o nosso sossego e nos deixem em posição de intranquilidade. Nós somos convocados a grandes testes de paciência e tolerância com esse isolamento. As pessoas que não moram sozinhas se veem forçadas a conviver mais horas com aqueles que habitam o mesmo lar que elas. Então, às vezes, uma coisa insignificante que em outros tempos a gente poderia deixar para lá, nos irrita, nos provoca e nós perdemos a paciência. Jesus agiria assim? Não. Então, vamos nos animar pelos sentimentos que animavam Jesus. Às vezes nós somos chamados a executar pequenas tarefas, muito simples, muito singelas, e podemos fazer aquilo com alegria, desejando sermos úteis a quem vive conosco, ou podemos executar aquilo com má vontade, com cara feia. A escolha é nossa. Nós criamos um ambiente ao nosso redor de bem-estar, de bom humor, de felicidade, ou de nuvens carregadas pela angústia, pela preocupação, pelo desânimo. Nós podemos escolher. Que nós tenhamos o discernimento de escolhermos sempre animados pelos sentimentos que animavam Jesus. Que a fé seja nosso farol, que a alegria seja constante, que as boas palavras brotem dos nossos lábios com naturalidade e que nós possamos sempre nos colocar a serviço do nosso próximo, seja o irmão necessitado na rua ou aquele mais próximo ainda que convive conosco debaixo do mesmo teto. Muito grato pela atenção de todos vocês. Encerramos então pedindo a Deus mais uma vez que abençoe a humanidade, que fortaleça os hospitais, os sanatórios, os asilos, os orfanatos, que todas as pessoas recebam a visita dos mensageiros do bem, enviados por Jesus, nosso governador espiritual, que nunca, em momento algum, deixa de cuidar de nós. Que nos sentamos fortalecidos para mais uma semana de trabalhos, de estudos, de atividades domésticas. Que Jesus esteja sempre presente no nosso coração, nos fortalecendo, nos animando e nos colocando para frente. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.